Sou cucão veterinário, meu nome é Ederson Roberto Mainini. Hoje sou vereador aqui da Câmara Municipal de Agudos, estou no cargo de primeiro secretário, na mesa diretora ali. E ontem protocolei meu nome para concorrer para a presidência da Câmara do ano de 2020. Então, recebi várias cobranças das pessoas: por que você não sai? Eu falei, eu acredito que eu não tenho uma votação aqui na Câmara, mas tem que tentar. O não a gente já tem, vamos ver se a gente consegue tocar os outros vereadores para que venha junto nessa luta aí, no que eu acredito que a gente tem que fazer aqui pela Câmara. Nós estamos com um prédio que tem poucos anos de construção, então tudo que já teve que fazer de benfeitoria, eu acredito que esse ano já concluiu tudo. O presidente Omar já concluiu a parte da cozinha aqui de fora, já todo o layout aqui da fachada da Câmara. Então eu vou vir com uma proposta de enxugar custos, a gente tem uma Câmara aí, proporcionalmente o custo dela é muito alto para o município, em torno aí de 6 milhões, e a gente vai tentar trabalhar para quê? Para cortar esse custo aí o máximo que puder. Primeiramente, se eu for eleito como presidente da Câmara, a gente vai tentar fazer um corte de funcionários, principalmente dos concursados a gente não vai mexer, mas os cargos comissionados a gente vai tentar enxugar o máximo possível, e também prestações de serviço aqui para a Câmara a gente vai tentar enxugar o máximo. Por quê? Porque a questão o município está tendo dificuldade para pagar fornecedores, para realizar algumas obras aí na cidade, e o que a Câmara puder contribuir para que o Executivo consiga fazer a sua prestação de serviço à população, a gente vai fazer. Então a minha é uma redução drástica aí no custo dessa Câmara. Mas a gente está trabalhando, conversando com alguns vereadores, tentando ver se consegue o apoio para a gente poder seguir para o ano que vem. Ô Cuca, o Mega News tem feito um levantamento bem posicionado em relação às câmaras da nossa região, da nossa micro-região e até da nossa média região. A gente percebe que existe uma prerrogativa de que os preponentes a cargo da presidência da Câmara, eles buscam uma moralização das câmaras. Haja visto que hoje o posicionamento de alguns vereadores colocam algumas câmaras, não só aqui do estado, mas de todo o Brasil, numa situação muito complicada no que diz respeito não só à questão do que percebe o cidadão, mas também na questão dos gastos. Você eleito como presidente da Câmara, qual é o seu ponto de vista em relação ao cidadão? A gente está um mandato bem conturbado aqui em Agudos, Pegar nesses 3 anos aqui, já teve várias CPs, muitas denúncias, muitas acusações aí via Facebook, via WhatsApp, quase todo dia tem uma matéria, alguma coisa assim referente às condutas. As sessões aqui também são sessões conturbadas, várias vezes já as sessões foram interrompidas para tentar colocar ordem. Aí o presidente Omar nesse ano instaurou a comissão de ética, já começamos a trabalhar, já fizemos algumas reuniões aí da questão do Conselho de Ética. A gente tenta, na medida do possível, tentar fazer com que as votações sigam, que tenham as deliberações. Eu acredito que toda discussão é saudável, mas ela tem que estar dentro de um limite de respeito ao próximo, ao cidadão que está escutando. A gente está entrando dentro da casa das pessoas via várias mídias, como internet, rádio e Facebook. Então, desculpa, mas eu posso entender então que quando há uma ação, como aconteceu na última sessão, onde um vereador chega ao ponto de apontar para o presidente da Câmara, que é
a autoridade máxima dentro do legislativo e pedir-lhe que calhe a boca, isso te incomoda? Incomoda eu como toda a cidade. O pessoal já sabe que eu sou presidente da comissão de ética e fica, e aí, não foi quebra de decoro? Nós vamos fazer a reunião sexta-feira, né? Eu e mais os 2 membros, que é o Carlos Alves e o Glauco Batata, e aí a gente vai deliberar sobre o assunto, ver se vai ter alguma atitude da comissão, e a gente manda o plenário decide, né? A comissão ela pode fazer todo o trabalho de mostrar, teve quebra de decoro ou não, e levar o plenário e decidir se vai ter uma punição, se não vai. Ponto em votação, né? Aí a votação, o plenário ele é soberano para decidir essa matéria. Mas, assim, que eu falei para você, nós estamos num mandato conturbado, o ano que vem vai ser um ano eleitoral, vai ser um ano mais quente até do que está sendo esse ano. Então, os nervos estão à flor da pele, mas a gente está dentro de uma casa legislativa, onde, por exemplo, os preceitos de leis são todos feitos aqui, e a gente vai querer elaborar leis e a gente não segue as próprias normas, as condutas e os regimentos que norteiam aqui toda a casa legislativa. Então, aproveitando esse gancho seu, não fica parecendo assim, a grosso modo, que o legislativo ele se coloca acima, estou te falando de uma forma generalizada, ele se coloca acima do anseio do cidadão que espera que a Casa de Leis legisle para que a melhoria de vida dele aconteça? Não fica parecendo isso? Tem que se olhar em várias vertentes, cada um vai ter o seu ponto de vista, né? Mas nós, como Casa Legislativa, a gente tem que debater aqui os projetos, fiscalizar o Executivo e tentar, da melhor forma, levar um progresso para o município. Nós não temos o papel de executor de nada aqui dentro da cidade. Muitas vezes as pessoas falam, mas esse vereador não fez nada. O vereador ele não tem o poder de execução de obras e serviços na cidade. Ele tem a fiscalização e a gente está ali trabalhando e debatendo os projetos, se é interessante para o município ou não. E aí, eu falo assim, uma discussão acalorada é uma coisa, mas dentro do respeito, onde não tem ofensas pessoais, palavras de baixo calão, questão de educação, né, própria, inerente de cada um, de berço. Então, mas a gente vê que hoje Agudos está como um reflexo do país inteiro, né? As questões políticas hoje elas não são discutidas, elas são assim, cada um tem um posicionamento ou A ou B, e se a pessoa é A, não concorda com o B e vice-versa, e vira essa guerra. E aí as coisas vão se tornando cada vez mais insustentável, um diálogo, e fica as questões das discussões aí sem ter um fundamento e um fim do que é inerente para a gente decidir e executar aqui na cidade. Nós percebemos aí nos últimos meses algumas câmaras aí de vários municípios do país onde chegou ao fatídico ponto de que vereadores foram presos e tudo mais, né? Levando em consideração isso, que a Câmara propunha em determinados momentos única e exclusivamente a questão política das situações, e as discussões acaloradas acabavam chegando ao nada, né, como resultado, e deixando de lado fatos completamente sérios, né, onde a população estava sendo preterida por questões políticas e partidárias. Bom, a gente percebe em Agudos, a gente tem percebido assim ao longo desses meses, que Agudos ela está numa vertente, e é completamente claro para quem assiste de fora que nós temos aqui em Agudos, uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, 9 CPs praticamente instauradas nesses últimos anos, perto de cidades como Lençóis, como Botucatu, como Bauru, como outras cidades maiores que Agudos, que sequer chegaram a esse ponto. A questão, eu estou sendo até um pouco prolixo na pergunta, mas a gente percebe também que um distanciamento do Ministério Público em acompanhar
todo esse procedimento acaba causando isso. Essa é a constatação que a gente faz. No entanto, como que fica para o vereador, um legislador que age em causa exclusivamente voltada para o cidadão, ele se vê numa situação de que ele tem que participar de uma série de CPs como estão acontecendo, assim, pelo menos até onde a gente tem percebido, infundadas. Como que você percebe isso? Eu vejo assim, hoje a informação ela voa, né? O perfil hoje de uma pessoa pública, um vereador, prefeito, que detém um mandato, que chega e pedir voto para a população, hoje ele vai pedir voto, a informação vai chegar e tudo que acontece dentro da Câmara, ela chega para a população, às vezes de uma maneira correta, às vezes de maneiras distorcidas, dependendo o lado, né, se A ou B, analisa uma situação e aí a gente vê, tanto de um lado como do outro, situações aí de ataques pessoais, às vezes até de situações que tiraram de um contexto, falas ou ações, para poder tentar atacar as imagens, né? Então a gente vê hoje que a campanha é mais virtual do que bater o pé para lá e para cá, né? Mas a população está aí, ela que votou em todos os vereadores que estão aqui na Câmara, né? Então a população ela tem que cada dia mais procurar o que o candidato ele proporciona para a sua cidade ou para o seu eleitor, se ele fiscaliza, se ele atribui. Agora, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. A gente vê situações aí onde determinados assuntos, de uma maneira, quando é favorável ao lado, é aceito, quando é de outro lado não é aceito. Então, aí, né, Você se acha um vereador coerente com os seus eleitores? Na medida do possível, com certeza. Minhas votações, quer dizer, eu sou do lado do prefeito, né? Fui eleito pela bancada do PRB, mas votei. Sim, a gente percebe. Mas votei para a abertura de algumas seis. Todas as 6 eu votei favorável. Todas as investigações que vieram para a Câmara, eu votei para que desse andamento. Porque a investigação é até boa, porque, por exemplo, se eu tivesse envolvido uma denúncia, eu ia pedir para abrir. Claro, abrir e continue. Claro, sim. E a transparência. Então, eu votei para todas as eleições, todos os pedidos de 6 CPs para votar, e votei no mérito da CP que tinha nepotismo. Foi um assunto que eu critiquei muito a administração passada, quando eu fui vereador de 2008 a 2012. E que veio à tona praticamente, né? Eu sempre critiquei, e eu não acho isso saudável, tanto para o município como para a federação. Então eu votei pelas situações que eu vi no processo. Só que não teve o número, o prefeito ele foi absolvido, né? Agora, é uma questão de que eu cobro e não é porque ele é do meu partido, se eu entendo que aquilo não é legal, eu tomei minha posição de me dar o voto contrário a ele. A gente percebe que, por exemplo, diante do fato que aconteceu ontem, né, aquele impropério lá que rolou na Câmara durante a sessão, a gente percebeu assim, você é um tanto, talvez não seja essa palavra, distante, mas ponderado em relação ao que estava acontecendo, porque primeiro que não dizia respeito a você, né? E segundo que, pelo que a gente percebeu, estava com uma situação completamente fora de ordem, que não cabia ali uma intervenção. Agora, você como presidente da comissão de ética da Câmara, como você pensa situações como essas que acontecem na Câmara? A gente tem que evitar isso, mas não tem... são ações que acontecem durante uma discussão acalorada e aí fica incontrolável. Ontem eu fiquei sentado sem
esboçar qualquer tipo de reação facial. Sem ação, na verdade. Justamente, só observando e vendo, escutando tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque se você entra na discussão, às vezes você pode acabar entrando no meio do tumulto. Então eu observei para quê? Por fora, por cima, olhando cada palavra que estava sendo proferida, como que estava sendo, né, a atitude de cada vereador ali. E não concordar? Eu concordo? Não. Mas eu não tenho como controlar essas ações. Cada um tem os seus ideais e a sua conduta, né? Já participei de situações aí aqui na Câmara também onde tive discussão acalorada porque a população não é obrigada eu não gosto de ofensas pessoais, nem de ofender, nem de ser ofendido. Então, a hora que a discussão parte para esse âmbito, já é uma questão mais pessoal entre dois vereadores. Mas eu acho que não seria aqui dentro de plenário, aí tem outros meios para se resolver. Não dentro de um plenário onde a população acompanha, onde às vezes a pessoa está assistindo a casa, as crianças estão escutando. Nesse disparate todo, Cucão, você não pensa, o que você pensa? Você pensa que isso acaba desmoronando um pouco aquela visão do legislativo, da força e o que representa o legislativo dentro de uma comunidade? Se a gente analisar hoje a classe política, ela é uma classe desacreditada, né? Se pegar de tudo do país e falar, acho que a coisa mais desacreditada aqui nesse país é a classe política. Por quê? Porque justamente são situações que a gente, como uma sociedade, a gente não consegue conviver em grupos. A gente vê hoje ideais políticos, ninguém mais divergente. Hoje está com essa mania de direita, esquerda, agora centro, né? Agora quem não quer estar outro direita é centro, mas e aí? Vai ficar essa guerra de um lado ficar atacando pedra no outro e o país patinando numa crise. A gente vê na cidade aqui com dificuldade, o comércio com dificuldade. Isso aí está levando ao que da nossa sociedade? A nada. A gente não está conseguindo ter uma progressão. Quanto mais informação que a gente tem, né? Era para a gente estar mais evoluído. Hoje a gente parece que estamos evoluindo como seres humanos aqui dentro de uma sociedade, não conseguindo conviver ou discutir os suas aflições. Cada um tem seus anseios. Então, E é isso que te leva a ser candidato à presidência da Câmara? Você busca mudar isso? Você busca mudar essa realidade? Eu fiquei amadurecendo essa ideia na cabeça. Eu falei, não vou entrar como candidato. Fiquei me cobrando, aí as pessoas começaram a me cobrar. Por que você não sai? Por que você não sai? É que assim, eu tenho uma postura, uma conduta e eu acho que eu não tenho muitos adeptos aqui dentro, né? Então, eu pus meu nome como opção para chefiar a Câmara aqui como presidente, mas tem eu e tem o Mauro já foi várias vezes presidente da Câmara, tem uma bagagem política muito grande, tem uma base política muito forte, maior que a minha, bem maior, né? Praticamente minha base, eu nem tenho base, mas é aquela tentativa de renovação, de tentar mostrar um novo trabalho e uma mudança que a população está querendo. Muitas pessoas que eu vou no mercado lá falam, pô, como está assim, está acontecendo isso. Quer dizer, hoje a gente querendo que a prefeitura gaste melhor, a gente também tem que começar a gastar melhor, começar a cortar algumas regalias, a gente começar a diminuir o número de funcionários e começar a enxugar o custo dessa máquina que chama Câmara Municipal. Né? A Câmara hoje, ela tem um orçamento de 6 milhões por ano, praticamente é metade de um orçamento mensal aí da prefeitura, que é em torno de 13 milhões por mês. Quer dizer, se a gente conseguisse voltar no final do ano um recurso para a prefeitura para ser aplicado diretamente para a população, conseguiria, né, a gente de uma maneira indireta, conseguir contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então a gente precisa, dá para se trabalhar, né? A gente hoje está com, no meu ver, com
quadro de funcionários um pouco alto, a gente precisa começar também a cortar serviços da Câmara, tentar enxugar ao máximo, mexer aonde que a gente pode mexer para cortar custo, né? Como numa empresa, né? Com essa crise, as empresas que não começarem a cortar gastos, custos fixos aí, não sobrevivem, acaba quebrando. Ô, Cucão, então, a Câmara não deixa de ser uma empresa, ela tem que ser administrada e gerida, para né? a gente diminuir esse custo aí, sim, numa maneira, numa forma, a hora que o município já tiver com todas as suas obrigações quitadas e tudo que o cidadão precisa executar, aí poderia até aumentar o número de funcionários, mas a princípio agora o município está sentindo o recurso escasso, não consegue arcar com suas responsabilidades. E é uma forma da Câmara. Nós entramos num patamar assim de que você mesmo apontou, que é a questão do seguinte: você foi bem claro que você não tem base, né, base política aqui dentro para segurar uma candidatura, mas você se dispôs. No entanto, se a gente perceber, é o anseio do cidadão, é o anseio do agudense. Você busca, na verdade, não só a sua eleição como presidente, como um posicionamento de cargo, mas sim uma renovação para que o cidadão se sinta mais à vontade dentro da sua cidade e tenha perspectivas de que a coisa possa melhorar. E vou falar uma coisa, às vezes, por exemplo, você entrar como presidente e você começar a fazer corte de pessoas, isso aí, em algumas situações, vai ser até prejudicial para a imagem, porque as pessoas vão te criticar, principalmente as que forem cortadas. Cortar um em detrimento daquele anseio então, de uma família, de um voto. Eu vejo assim, a gente já tem funcionários concursados aqui, a gente tem que diminuir o quadro de comissionados, a gente tentar enxugar o máximo possível para ter uma economia, para isso aí refletir e depois voltar para a população. Aí num outro momento, o próximo presidente achar que a cidade já está andando redondinha e quiser voltar aos cargos, aí no próximo mandato, o vereador que for presidente da Câmara achar, mas o que eu estou vendo hoje, se a gente analisar esse corte de gastos, vai ter que ser por um bom tempo, não é só esse ano, no ano que vem não, teria que vir em vários anos, a prefeitura também começar a pensar nas questões de contratação de terceirizados. Promover uma gestão mais apurada, porque né? O público está suado para se conseguir executar tudo que está faltando. Quer dizer, hoje o município não consegue atender a tudo que o município pede, né, que espera. Sim. Então, está sendo assim, tem que eleger suas prioridades para ver o que vai ser executado. Mas se a Câmara não cortar na própria carne, né, não é uma medida popular, mas é uma medida que vai ter que cortar na carne, que é necessário. Cortar custos. E aí, a hora que começar a equilibrar, depois gradualmente, aí vai se adaptando ao cenário. Quer dizer, se a crise prolongar, aí tem que cortar mais ainda. Então, hoje o momento é a gente pensar, a Câmara tem recurso para isso? Tem. Né? Por exemplo, o do Odessa, que é passado para a Câmara, mas não obrigatoriamente, porque é repassado, a gente tem que usufruir todo esse recurso aqui dentro da Câmara. Sabendo que o município, a gente está aí com falta de medicação, com problema na coleta de lixo, as ruas todas esburacadas. Algumas situações complicadas. Então, por exemplo, o que a gente conseguir diminuir de custo e conseguir aplicar de retorno isso para os cidadãos, eu acho que vai ser muito mais produtivo do que, às vezes, manter uma casa com a quantidade de funcionários e com status, né? E o custo elevado, né? Porque proporcionalmente a Câmara de Agudos ela tem um custo alto. Cucão, se você tivesse que falar para o cidadão agudense, se você tivesse uma eleição agora e ele fosse te eleger como presidente da Câmara, o que você falaria para ele? Que eu não vou prometer nada, a única coisa é eu vou tentar trabalhar com o maior zelo possível pelo dinheiro público, né? Tentar de uma maneira mais austera e tentar controlar os gastos da Câmara.